Epstein em todas as mídias. Ai, bora. No, but I do have a good mirror. A cada dia vivido, você vai percebendo o quanto o mundo tá perdido. Só que conhecimento sempre Sim. vai ser poder. Olha que loucura. Conforme você vai vendo, cara, os documentos liberados, você vai se dando conta que o Epstein não era só um criminoso, mas ele era literalmente um arquétipo de vilão que a mídia sempre mostrou pra gente, cara. Epstein pretendia inseminar 20 mulheres por vez pra criar uma linhagem superior, cara. E essa parada de linhagem superior me lembra muito uma pessoa. Teoria da ferradura, irmão. Teoria da ferradura. Ele usava Goin como piada. Uma coisa sou eu usando Goin como piada, eu sou um gentil. Outra coisa é um membro da tribo usando Goi como piada. Sabe? Ele tinha interesse louco, cara, em criogenia, que seria congelar Teoria da... o cérebro. Ele era obcecado por transhumanismo, que é viver pra sempre através da tecnologia. Meu amigo, é revelado até mesmo. Acho isso legal. Em 2008, cara, quando o Epstein tava na prisão da Flórida, ele tinha um SUV que era equipado com uma cama e que ele usava esse carro no estacionamento da prisão. Ou como paro do vira chave e fica civilizado. Não, é a hora do react. A hora do react eu me torno um ser humano. A hora do react eu me torno ser humano. Na hora da resenha eu sigo sendo o que não pode aparecer no YouTube, né? O que vai só para o Hub. Cadê? Inclusive, veja a live e se inscreva no canal, seus canalhas. O que eu vou mostrar aqui? From the moment I understood the weakness of my flesh, it disgusted me. I craved the strength and certainty of steel. I aspired to the purity of the blessed machine. LARP, 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 LARP. And cling to your flesh, as if it will not decay and fail you. Tô fechado. Pra ter relações sexuais com mulheres, cara, dentro do próprio estacionamento da prisão, cara. E os guardas eram pagos pra não ver nada. Isso não só prova que o sistema falha, cara, mas prova que Sério? trabalha pra esse tipo de gente, cara. Isso daí faz. O Epstein era o sistema, porra. Ele era um peão de todo esse game. Filmes como o De Olhos Bem Fechados, de 1990. Cara, eu adoro De Olhos Bem Fechados, mas a quantidade de jeca que se impressiona com esse filme é assustadora. Sabe um dos filmes uns filmes recentes, inclusive eu assisti ele à época do lançamento. Eu segui minha vida, sabe? Eu segui minha vida. E ontem, na hora que eu acordei do meu coma alcoólico, por algum motivo eu fiquei com vontade de assistir ele de novo. Não assisti, mas eu vi alguns clipes. É o Leave World Behind, que é um filme que trata de golpe de Estado. É um filme que trata de golpe de Estado na perspectiva americana, em que um dos produtores foi o Barack Obama. É um filme muito legal. É um filme muito legal e ele tem essa vibe. Ele tem essa vibe conspiratória, ele tem essa conspiratória vibe de, olha só, mídia prevendo algo que pode acontecer no futuro não tão distante. É basicamente um filme que gira em torno a premissa do filme é desestabilizar um país para causar uma guerra civil e potencial e logo após um golpe de Estado. E o Obama é o produtor, Leave the World Behind. Ele saiu ano passado, 2023, Leave the World Behind. É um puto filme, e, cara, ele é uma... Dadas as devidas proporções, esse é um filme que, por algum motivo, ele não é tão mencionado pela galerinha do Chapéu de Alumínio, eu incluso. Porque eu assisti e ele sumiu do meu radar, sabe? Tem a Julia Roberts, tem o Mahershala Ali, tem o cara, o Ethan Hawke, sabe? É um filme, recomendo para os senhores. Assistam ele. E a premissa final dele é basicamente, tipo, são os 3 passos para você desestabilizar um país e, cara, faz sentido. O passo 1, você você deixa esse país cego, mudo e surdo. É isso, você corta a internet, corta a energia, tira acesso a GPS, você você hackeia e invade serviços públicos, serviços de água, luz, telefone.
Se causa isso e o país depois desse blackout, as pessoas vão começar, você gerando um nível de desinformação correto, as pessoas vão começar a se matar, e guerra civil, golpe de estado, blá 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 blá. É uma premissa legal. Recomendo o Senhor Esquecido. 99 que estão bombando agora, parecerem, na verdade, uma... É o filme que tem aquela cena dos carros, daquele monte de Tesla se batendo. A Elite usar filmes e séries pra testar a reação do público a esses temas bizarros, cara. Porque de A temática céu gratuito quase fez dropar. Eu nem lembro. Eu já criei resistência a essa bosta. tanto a gente vê em filmes, desenhos, games ou mídias, tudo isso na verdade parece só uma forma de normalizar todo tipo de rumor, às vezes até através do humor também. Só que com os arquivos Epstein, cara, a gente vê que não é só um rumor, é realidade. Algo que eu acho muito interessante é que com o surgimento de novos arquivos revelados de Epstein, a gente consegue descobrir o envolvimento desse cara não só na indústria cinematográfica, como até mesmo na indústria dos jogos, cara. I just wanted to tell you that Yeah. I found the Epstein file. Good, good. I was just gonna ask you about the Epstein file. Were you really? Isn't that funny? We were both gonna say the same thing. That's funny. I'll see you. E Rita manda Valeu, Rita. R$10. Em um mundo onde um braço mecânico sobe a sua chance de sobrevivência em alguns casos, vale a pena amputar seu braço saudável para esse caso minúsculo? Esse é um dos temas de 40K. Em alguns casos as pessoas vivem dentro de grandes mechas. A pessoa é basicamente imortal. Todos seus órgãos vitais são removidos e substituídos por tubos. Uma vez a cada 100 anos te acordam para te consultar. Isso é vida? É vida. Mas uma versão miserável de vida. Mas é vida. See you tomorrow. Bizarro que 120 Dias de Sodoma denunciou todas as perversões secretas dos ciclos de elite já nos anos 70. Porque perversões secretas sempre foram coisas de elite. Eu comentei isso em outro corte, ou não sei se foi pro YouTube, ou se ficou só na live. Mas o alicerce moral da sociedade é a classe média. Elite e pobre, quando eu falo pobre, é miserável, não tem barreiras morais. O pobre é de uma forma mais bestializada, é só você ver o exemplo do fluxo, né? Que é basicamente meninas menores de idade pra favelada em baile funk, sem qualquer tipo de pudor. E elite tem as suas perversidades escondidas atrás de palácios, escondidos atrás de muros. Agora, classe média não. A classe média é o alicerce moral da sociedade que tá se esvaindo cada vez mais rápido ano após ano. Perversão pública, classe baixa, perversão secreta, classe alta. E agora eu vou dar um exemplo aqui mais antigo. Condições de vida no século XIX. Cara, as pessoas tinham um quarto. E essas pessoas tinham um quarto. E mesmo assim, aquelas famílias tinham muitos filhos. O que você acha que acontecia? Na perspectiva de hoje, essa perversão, pra mim, é um certo nível de dessensibilização com o sexo que hoje é inaceitável. Pra classe média. E a gente percebe que esse cara tava dando muita atenção pro setor de tecnologia também. E curiosamente, estão surgindo... Não ironicamente, eu trato da ideia de que classe média que se escandaliza com enquanto pobre e rico não liga. A idade de consentimento no Brasil é 14 anos, brother. Quantas vezes vocês já ouviram a história de a menina foi morar com o marido. Aí você vai ver quem é a menina. A menina tem 15 anos e não morar com um marido de 20 e poucos. Fudido é assim, cara. Menos uma boca pra alimentar. E vida que segue. Isso na classe média é inaceitável. Você não permite... Você é uma pessoa de classe média. Vamos definir classe média, tipo, você tem uma casa, você tem um carro, você tem uma esposa, você tem os seus filhos. Relativamente estável, você não pode parar de trabalhar. Senão você vai morrer de fome, mas ainda assim você tem alguns luxos. Você aceitaria sua filha de 15 anos saindo de casa pra morar com o seu marido de 20 e poucos? Você só não ia aceitar. Beleza? Esse é um pudor que você tem.
Pudor que família de fudido, muitas vezes não tem. Sabe? Porque a mãe foi isso daí. Muitas referências ao Epstein em seriados, em filmes de anos atrás, cara. Um dos produtores de filmes mais citados no Arquivos de Epstein é o Woody Allen, que inclusive no vídeo anterior eu não mencionei O mundo cão é um inferno. isso, mas na câmera instalada nos cômodos de Epstein aparecia o Woody Allen. Essa cabeça que tá atrás desse cara aí é ele, meu. Tinha câmera atrás de pia, de relógio, de espelho. Esse era um dos produtores que ele tinha mais amizade, tendo mais de 100 registros de voo com Epstein, cara. Até depois da prisão dele. O Epstein, ele frequentemente organizava jantares na mansão dele em Nova York. E ele fazia isso pra impressionar esses caras, pra aumentar o network dele, a rede de contato. Existem muitos nomes, cara, principalmente de Hollywood, que estão conectados com Epstein. Mas não só isso, meu. Tipo, tem gente que propagandeia o caso Daniel Vorcaro, o Banco Master, como o Epstein brasileiro. Até agora não teve tráfico humano, não teve essas coisas mais pesadas envolvendo perversões sexuais. Era só contratação de e foda-se, sabe? Era só sendo contratada e recebendo um dia de um banho de loja de luxo e sabe, é isso. Até agora não teve ninguém. Era só loira de 20 anos, sabe? A namorada do Vorcaro era uma mulher de 40 e tantos. Então, eu acho que esse nível de degeneração muito anglo-saxão rolou no caso Vorcaro. Dito isso, não foi um João de Deus. Não foi um João de Deus. Não teve papo de menor de idade, até agora, né? Não vou botar a mão no fogo porque a gente tá ainda descobrindo coisas sobre o caso. Ponto é, o Epstein, se você fazia parte da elite americana e você não tinha uma foto com o Epstein, você era um jeca. Você não fazia parte da elite americana porque esse filho da p passou 40 anos criando conexões e network. O Vorcaro foi isso em escala menor. Nem todo mundo tem foto com o Vorcaro, mas se o Vorcaro tivesse operado no Brasil por mais uma década, todo mundo teria foto com o Daniel Vorcaro. Todo mundo teria ido para algum evento bancado pelo Daniel Vorcaro. É isso. Então, esse é o rolê. Sabe? Então, se daqui a 15 anos Daniel Vorcaro não foi preso, imagina que você tá em 2035 e lá foi em 2035 que o escândalo Master explodiu. Se você não tivesse uma foto com o Vorcaro no ano de 2035, que foi tirada nos últimos 20, você só não era nada. Você era só um jeca aleatório, excluído do rolê. Amigo. Então, sim, todo mundo tá envolvido com o caso Epstein porque ele falou com todo mundo. Caso encerrado. Dei uma referência. O João de Deus foi um pouco isso aqui no Brasil. Quase todo mundo da elite brasileira foi fazer peregrinação lá no templo do João de Deus em algum momento da vida deles. A esse cara, até mesmo num filme da Disney. No final do filme Encantada, que é de 2008, uma loja de livros aparece no final desse filme, cara. E quem que é o dono dessa loja? Essa loja vai fazer referência direta a Epstein. Epstein Books. Livros de Epstein. Aí você fala, cara, deve ter sido coincidência. O Elon Musk escapou por um triz por ser autista, né? Não é possível. E não é coincidência, sabe por quê? Porque quem tirou esse filme do papel e quem foi o executor de produção desse filme foi um cara chamado Barry Josephson. Esse cara foi um dos caras que mais teve amizade com o Jeff Epstein dentro da TV. Em janeiro para fevereiro desse ano, cara, os arquivos Epstein que foram liberados mostravam que esses caras tinham comunicação até um ano antes do Epstein, ou melhor, aconteceu o que aconteceu, porque eu já mostrei num vídeo que ele não tiraria a própria vida. Obviamente não, né? Tanta proximidade com o Epstein que ele chegou a pedir 330 mil, cara, emprestado pra esse cara. E o Epstein tinha tanta proximidade com esse cara. Realmente, essa foto aqui do Quarter Zip, ela perdeu completamente a credibilidade. Puta que pariu. Que ele pediu. Eu já falei pra vocês e chegou num consenso aqui discutindo que eu não acho que os memes do Epstein são psyop. Eu acho que eles tiveram origem orgânica, mas eu acho que a forma que eles se espalharam com o passar dos meses algum nível tem sim algum nível de psyop, porque a inteligência americana utiliza memes em suas campanhas, em suas operações de desinformação. Ponto.
toda agência de espionagem minimamente funcional no mundo utiliza meme como arma. Então... Pediu pra esse Barry arrumar uma garota na faixa dos 20 anos que pudesse ser assistente no escritório dele. E a resposta foi que ia conseguir uma moça que fazia tudo pra ele e que pudesse guardar segredos. Institutions that are set... Não, eu não fico ao contrário, porque faz sentido você fazer piada com coisa pesada. Todo mundo faz piada com coisa pesada desde que o mundo é mundo. Então eu acho que a origem dos memes é orgânica. Os primeiros memes foram orgânicos. E, mano, a partir dali houve impulso. up and try to put forward knowledge and understanding and truth. Should they take your money? Derek Bach at Harvard said taking money for good causes is a good thing. So if Hitler took all the gold out of the teeth of the Jews and said, I want to give this to Heidelberg University to fund the Leibniz chairs so that I can study high energy physics, Derek Bach would say that was fine? Again, these questions are questions where good people on both sides, like your Charlottesville. I know in my case, Is your money dirty money? If you live, I just asked a question. Is your money dirty money? No, it's not. So, in fact, Why is it not dirty money? Because I earned it. But you earned it. I earned it legally. We went back to this before. You earned Yes. it. You earned it, advising the worst people in the world, right? That do enormous bad things, and just to make more money. So, instead of asking me the question, should you take the money? Because I think it's. Valeu, Cuca. Cuca L mandou R$10. Fomos micultrados. Deixa eu ver aqui. Todo vídeo que tem o Peter Griffin de ar falando alguma coisa passa credibilidade. You think the Epstein Files leak is some kind of revelation, fella? This isn't a leak. It's permission to know. Just enough so you don't lose your mind all at once. The truth is dosed out like anesthesia, so you slowly get used to the filth. And all of this is under control. Every reaction you have is recorded. You're a lab rat in the experiment. Oh, sure, Peter. Crank up your paranoia. What's next? 5G towers, microchips, mass hypnosis? If you'd seen this 15 years ago, one night would have been enough to fry your brain. Today, scroll down, share a meme, keep living like nothing happened. People barely feel anything anymore. Just the habit of accepting filth is normal. So what now? Are we all doomed unless Netflix makes a series and saves us in the finale? Maybe the UN will do an investigation live on prime time? Seriously, liberal lapdog, you're staring at archives, at what happened long ago. And think, this is it, the big truth. Meanwhile, new islands are being built, new faces bought. You rage about the past while the present quietly rolls on. Okay, Peter, here we go again. Satanists Então, rule the world. The system's built for them. Life is a farm. Don't you think you're pushing it? Or is this just a meme to you now? Satanists? That's for kindergarten, son. Up top, there's no morality, no good or evil. But there's power, there's the farm, people are resources, laws are just the interface. Governments aren't infected, they've always been the tool for hurting. You're inside a lab, you're a number in the circus, and the main clown isn't you. So what are we supposed to do? Wear a tinfoil hat? Maybe Netflix really will film all this and save everyone. Happy ending, anyone? Brian, you're not even a passenger, you're part of the experiment. Your reaction, your apathy, that's their fuel. You're just a number watched through a screen. And if you think they're scared of exposure, you've missed the whole point, because exposure is their weapon, their vaccine for the masses. Come on, Peter. You really think someone's sitting there showing us evil just to see who breaks first? Maybe it's just information people are numb because the noise never stops. Exactly, genius. Every leak is a new level of testing. Who goes numb, who loses it, and who just grabs coffee and forgets. If you just watch and move on, congrats, you passed the experiment. You're inside the cage. The door eu aí, ó. a long time ago. So how do we live then? Is hope dead? What, just wait for the next leak and get even more numb? No, you're not even allowed to know what's really going on behind the scenes. Worse than red rooms in the darknet, secret rituals, your favorite stars and I. O Besoto fala que seu tratamento foi de fato proposital, um experimento social, algo para testar o quanto a sociedade atual está completamente anestesiada frente ao absurdo. Are already neck deep in filth, and anything truly dangerous will. Completamente, brother. A gente tá completamente anestesiado. Seja honesto. Quantos dos senhores aí genuinamente ainda pensam no caso Epstein e falam, meu Deus, que absurdo que aconteceu. E... Não adianta vomitar virtude aqui, não. Vocês só não ligam. Vocês não ligam. Vocês não ligam. Rolou aquele choque inicial e vocês estão dando risada de edit slop do Epstein. Todo mundo fez isso.
will never surface. If you're seeing it, it's already safe for them. What's truly terrifying won't make the news for decades, if it ever does. So, verdict's in? We're just extras in their circle. This is Tel Aviv. You're not in control. Esse vídeo eu esqueci. É isso, siga em frente. You were shown this to numb you, so you don't freak out when they drop something even worse. Every leak is a test. Can you see more evil and just keep scrolling? That's the plan. You're being trained to feel nothing. If you've still got a pulse, hang on, because next time it gets way darker. Você lembra do caso... Agora, você lembra do caso daquela mulher que foi escolhida pelo ex-namorado? Eu só joguei um... Não sei. Com toda certeza deve ter um caso. Se você procurar, você vai encontrar um caso de uma mulher que foi escolhida pelo ex-namorado aqui no Brasil. Vai ter. Semana passada, no máximo. Nos últimos 15 dias, com toda certeza, algo aconteceu. Nesses termos, e você só não sabe. Porque eu acabei de inventar. Mas eu garanto pra você que se você jogar isso, você vai achar. Nós estamos dessensibilizados. Essas coisas só não chegam na gente. Simples assim. Toca o barco. It's a legitimate question. You think it's a legitimate question? Yes, no Why? question. Because I think ethics is always a complicated subject, but I can tell you that with the money I gave to help try to eradicate polio in Pakistan and India, instead of asking me whether that money should be given to these children for vaccines, I think you might want to ask their mothers who received the vaccine, who know their child now won't get polio, and ask them if Epstein should have helped these people. If we with walked their in, money. if we walked in, you're is a that a fair mathematician. question? You're a mathematician. If we walked into that clinic where they're giving that money out to these people that are in the most dire straits of poverty and sickness, and told them that the money was coming from class 3 sexual predator? Tier 1. Was tier 1's the highest and worst? No, I'm the lowest. I'm the lowest. You're the lowest. Okay, tier 1, you're the lowest. But a criminal. Yes. That the money came from them. What percentage of people do you estimate? I understand you don't like probabilities. Do you estimate would say, I don't care, I want the... Aqui em Rio Branco, no Acre, teve um caso de uma garota pelada em frente da igreja. Foi perto do período do cachorro-orelha. Não vi nenhum tweet sobre... Cara, logo de seguida, depois do caso Orelha, houve uma garota em Belém que foi durante um assalto. Ninguém deu a mínima. Aí teve o caso da freira. Ninguém deu a mínima. Ainda tem meia dúzia de retardado ainda falando da porra das orelhas. The money for my children. Mas a histeria já passou. E ninguém se importa. Ninguém nunca se importou, na verdade. I would say everyone said, I want the money for my children. É que se vocês colocarem aí Epstein filme no YouTube ou fuçando a Netflix, vocês vão encontrar um filme chamado Epstein Podre de Rico, só que tá em inglês, provavelmente. O Epstein e esse Barry, eles discutiam ideias pra criar ou um livro ou um filme pra poder descredibilizar, de alguma forma, as acusadoras dele na época, cara. E esse filme que foi lançado. E ao contrário do que é divulgado, o Epstein, ele não só influenciava pessoas próximas dele, como o Les Wexner, que é o dono da Victoria's Secret, que chegou a dar uma mansão pra ele. Inclusive, cara, olha que curioso, se liga na ameaça que o advogado desse cara faz pra ele quando ele tava dando o depoimento e ele tava falando mais do que devia. I think I'm giving a long answer, but to understand in context, because if I just say yes or no, you won't understand it, and I really want this whole group to understand it. Stop it. She said, oh yeah, I could do that. So she did that. That's kind of a puny example, but I wouldn't have had the idea. But then all the things were inventoried. That wasn't work for me or Jeffrey. It was just regularly done. Answer the question. 5 words, okay? Answer the question. Okay. E não só isso, ele tinha Caralho. Contato também com cientistas e acadêmicos de Harvard, MIT. O caso da Irina deu feijoada, o caso do Kirk deu feijoada. Tipo, nossos clássicos falaram disso hoje no vídeo deles. A oportunidade que o governo Trump recebeu de iniciar uma perseguição sem precedentes contra o Partido Democrata. Quem sabe até mesmo fechando o Partido Democrata. Por que ele não aproveitou?
Por que ele não perseguiu e prendeu todo mundo? Por que ele não exterminou a oposição nos Estados Unidos? Por que ele não acabou com a esquerda americana? Por quê? Por que ele deixou essa oportunidade passar? Só surgiu a oportunidade e ele não fez nada. O maior apoiador dele foi assassinado em frente às câmeras e absolutamente nada foi feito contra os responsáveis. Ele chegou até a financiar Stephen Hawking, cara. E ele tinha umas ideias muito loucas. Que é o Bolsonaro gringo. Porque a geração deles, assim como a nossa, é do acordão. Nós queremos ser... Exato. A gente quer ser disruptivo. Cara, ele só... Provavelmente ele não jamais conseguiria banir extinguir o Partido Democrata, mas quem sabe os elementos mais radicais do partido podiam rodar. Tipo, e influenciadores de extrema esquerda podiam rodar, tipo Hassan, o Vauch, a AOC, sabe? Toda essa galera simplesmente fora de circulação, chuta 5 milhões de imigrantes pra fora no primeiro mês, vambora. Nada aconteceu. Absolutamente nada aconteceu. Só fazia isso daí não era pra ser bonzinho, não. Era pra ampliar o network dele. E era por causa das ideias bizarras dele, cara. E de contatos também, o Epstein comunicava muito, cara, com o CEO da Activision. E ele acabou influenciando diretamente a inserção de microtransações no Call of Duty. O cara é o vilão principal do planeta Terra. O Epstein, ele influenciava globalmente também. Ele sempre tinha contatos com políticos, como o Príncipe Andrew, que foi acusado de compartilhar documentos confidenciais com Epstein. Ele tinha contato também com o ex-ministro de defesa. É, a gente liga, eles não. Pra eles não faz diferença, pra gente faz. De Israel. Who's out of the people in the past who you think you're close to? This person owes me a favor. This person owes me his life. Assim como com Trump e o ex-presidente Bill Clinton. Mas um fato muito curioso, que o Epstein, conforme os documentos falam, ajudou a financiar a estrutura inicial do Bitcoin, cara. E também investiu em empresas como a Coinbase. Então ele tá diretamente conectado com aquela onda de NFTs e blockchain nos games que a gente via antigamente e que hoje não é mais tendência, porque esse mercado, principalmente de NFTs, era muito impulsionado por pessoas que vendiam um item para si mesmo para poder inflar os preços artificialmente. E depois, conforme foi passando o tempo, as pessoas começaram a ver que para... Cara, NFT, meu Deus do céu, mano. Vocês lembram da NFT, né? Morreu em um mês, cara. E eu vi gente defendendo o NFT. Nossa, NFT é o futuro. Cara, eu que sou adopter de qualquer tipo de tecnologia, eu olhei pra NFT e falei, mano, isso é só estúpido. Isso só não faz sentido, cara. Sabe qual que é a aplicação perfeita da NFT? Em microtransação em jogos. Só assim. Sabe, no mercado da Steam, mercado de skins do CS, mercado de itens do Team Fortress 2. Ali, mano. Ali sim. Ali eu via valor pra NFT. Ali tinha valor a NFT. Seria do caralho. Só pra skin. Pra você depois revender elas. Mas não. Não. A melhor aplicação possível da NFT só foi completamente ignorada. A grande parte dos NFTs, o valor era só especulativo, cara, não tinha utilidade real. Na verdade, o Epstein, ele investiu nesse setor também, porque o Bitcoin seria um bom negócio. Epstein era muito envolvido em lavagem de dinheiro e o investimento também permitia com que ele tivesse acesso com inúmeros desenvolvedores, principalmente do Vale do Silício. Cara, só o simples fato dele conseguir fazer reuniões com Elon Musk e Bill Gates já mostra como que as pessoas ao redor dele olhavam pra ele. E aliás, cara, falando da... Os caras compraram casa do metaverso. Eu quero tratar do tema metaverso, apesar de ser batido pra caralho. Conexão dele com um membro da... O metaverso do Facebook. Cara, eu acho que, se eu não me engano, o Zuck custou 70 bilhões. 80. O metaverso custou 80 bilhões. O metaverso do Zuckerberg custou 80 bilhões de dólares.
Activision, o Bob Kotick, que era o CEO na época, os caras trocaram muito e-mails, cara. E curioso... Apesar de... mas daí, a questão do metaverso entra na minha categoria de... Ok, eu só quero dar meu take sobre esse tema. Então, eu espero que não seja um vídeo longo. Curiosamente, o Epstein ele tinha um plano que envolvia doutrinar as crianças numa economia. Ele enviou um e-mail para esse tal de Bob, onde ele explicava um termo que ele criou chamado edutainment. Não, bilhões. O metaverso do Zuckerberg custou 80 bilhões. Milhões não, bilhões. Que não sei se você entendeu, mas é educação com entretenimento. Sim, aquela merda, aquele VR chat de baixa qualidade custou 80 bilhões. Essa imagem boba e idiota ficou gravada na consciência coletiva de todos quando pensamos no metaverso, mesmo 4 anos após. 4 years after its launch. The metaverse, as envisioned by Mark Zuckerberg, was just one of those vague Silicon Valley ideas that... Eu vou mostrar, eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre o metaverso. E era um e-mail longo pra caramba, só que ele explica que ele queria usar os games pra ensinar coisas que importam, só que de forma mais eficaz para as crianças, né? E então, tipo, uma criança atingiria uma meta na vida real, né? E aí ela conseguiria uma recompensa no mundo virtual. Aí você pensa, pô, a ideia é boa, né, cara? Um incentivo bom. Você talvez realmente não veja nenhum mal. E aparentemente não tem nenhum mal quando você olha esse documento. Só que tem um porém, meu amigo. Lendo os próprios arquivos de Epstein, Vale Silício é o metaverso? Pode ser. A gente consegue descobrir que o Epstein teve a conta da Xbox Live dele permanentemente suspensa por vários motivos, e o principal deles era esse daí. Você percebe que ele usava o Muito bom, cara. supostamente Muito bom. de algumas pessoas, de algumas crianças, citando também que em Nova York ele era registrado como isso daí. E meu amigo, nos próprios e-mails dele, você vai descobrir que ele criou uma conta teste no World of Warcraft e depois ele não quis mais continuar jogando, sabe por quê? Porque segundo ele, cara, o jogo era cheio de adultos de 40 anos brigando por loot. Isso diz muita coisa, cara. Mas não só isso, cara, como a gente vai ver referências também a Five Nights at Freddy's, só que ele não necessariamente jogava o jogo. As referências que ele faz é como ele usava o 4chan pra acessar conteúdos mais 18 sobre esse daí e mais games, cara. Epstein Gamer é foda, meu. Curiosamente, um game que a gente tem... Sim, é o motivo. Ele encheu o saco do Bill Gates, que pegou a doença depois de comer Caterina, e esse foi o motivo pelo qual a Melinda pediu o divórcio do Bill Gates. Que ele jogava era o Fortnite. Inclusive gastava alguns V-Bucks, né? A moeda virtual do game. E é interessante ele ser banido da Xbox Live em 2013, porque, cara, um monte de acusação em 2008, não tinha tudo que tem hoje, mas tinha coisa pra caramba. Ele vivia como se nem tivesse preso. Eu acho que o tempo que ele passava na cadeia era de noite pra dormir e pra cumprir o horário mínimo, cara. A maior parte do tempo ele passava no escritório em Nova York. E se vocês se lembram também, eu até falei pra vocês do mordomo, cara, que pagou a sentença dele por tentar vender o caderninho dele, cara. O cara literalmente teve a mesma sentença dele por tentar vender um caderninho, como se ele fosse o criminoso. Who created this book? Epstein himself. This book was made by Epstein. All his Mercedes, all his planes, they were supposed to have this. O Epstein, ele tinha interesse em conteúdo digital, microtransações e plataformas que pudessem gerar dados de usuários justamente para ter acesso a eles. E seja como for, a forma que ele queria moldar os comportamentos das crianças, com toda certeza, cara, seria só um viés utilitarista, cara. Cara, esse filho da p... acabou com toda a credibilidade da família real britânica, que já não é muita já. Parabéns. Valeu, tarado. Tarado, Nath Portman mandou R$10. O Quote, Xalongo, uma voz doce lhe chama de Quote. Venha, beijo Múrgo. VO70 tenta resistir, os músculos enrijecem, mas a foido puxa suavemente e de repente smack. עד שהמונית למטה, 7 חברים בלימוזיין לפני 6 בבוקר אני לא חוזר הביתה 5 בחורות נכנסו לרחבה 4 שניות נכנס למות של מכונה 3 מהן תפוסות, 2 בתמונה חייב להאמר על האחת הנכונה חייב להאמר על האחת הנכונה חייב להאמר על האחת הנכונה שתי אפשרויות פה לידי ברונטה זורק את הכדור מנצח ברולטה 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 יש רק
Por que tem tanta mulher bonita no IDF? Porque toda mulher em Israel precisa também cumprir serviço militar obrigatório, acho que são 3 anos, né? Não é pro benefício da humanidade, nunca foi. Tanto é que as pesquisas que ele financiava no MIT... Deus abençoe Tel Aviv. Hoje não, Bibi. E os algoritmos hoje não. Ser usados pra meu amigo Bibi. Modificação comportamental. Então ele acreditava que ao controlar os estímulos digitais em jogos ou redes sociais, era possível editar os desejos e os comportamentos das gerações futuras. O que elas considerariam como normal ou certo e o que elas iriam obedecer. Então ele tinha uma visão de melhoria da raça humana que passava pelo controle comportamental e biológico também. Outra conexão bizarra, cara, é de um seriado chamado Lei e Ordem, Unidade de Vítimas Especiais, que é lá de 1999, cara. E pelo visto é bom, viu? 91% gostaram desse programa aqui. Só que você olhando hoje, cara, a presença constante de referências a Epstein na série é uma parada que te deixa assustado, cara. Só que tem um fundamento, porque tem uma conexão, cara, enorme com Epstein. Inclusive, a gente vai encontrar uma referência direta, cara, a Epstein. Lá na primeira temporada, no episódio 2, tem uma pasta com o nome dele numa mesa de detetives. O que é estranho, porque se você for dar uma pesquisada, Epstein, o sobrenome, é um nome raro, cara. E é curioso também quando você compara com a natureza do seriado. Mas não só isso, cara. Essa série não passa credibilidade nenhuma, cara. Por causa daquela aquele meme lá. De 2011, que é uma dramatização clara, é uma referência clara aos crimes de Jeff Epstein, onde um cara chamado Jordan Hayes trafica jovens num jato particular. Na vida real, o Epstein tem o Lolita, mas não só isso também, esse cara, na série, também tem o acordo favorável, muito semelhante ao que foi recebido pelo Epstein, cara. O ponto mais louco disso tudo é que tem um e-mail de 2012 entre o Epstein e o irmão dele, Mark Epstein, onde o Mark, ele menciona que a produção desse programa tava filmando um episódio no sótão da casa dele. E ele ainda comenta, cara, pra Epstein, de uma forma irônica, né? Falando que o personagem desse episódio é o imperador dos cafetões, cara. E é muito curioso você observar como que uma série que faz episódios supostamente denunciando as coisas ruins que Epstein fez, ainda tem um relacionamento tão próximo com o irmão dele. E vale ressaltar também que nesse episódio de 2011 tem uma personagem chamada Dahlia, que é uma referência a Ghislaine Maxwell. Ela que é a mulher que atrai jovens pro esquema, estão metendo grana e até usando o termo massagens, que é o termo que eles usavam na vida real. Curiosamente também vale ressaltar que Dahlia é também o nome da personagem que faz referência direta a Ghislaine Maxwell no Hitman, cara. Como eu mostrei pra vocês. Cara, 99,99. Na verdade, eu não vi ninguém, cara, discordando daquilo que eu mostrei sobre o Hitman e a conexão com Epstein. E o vídeo ainda vai dar uns 40 mil de visualizações. Então a gente vai ter Viktor Novikov, que é o nome do personagem que faz referência a Epstein. A gente vai ter a personagem que faz referência a Ghislaine Maxwell. O nome do Viktor Novikov é uma referência ao criador do livro Lolita, que é o nome do jato do Epstein. A gente vai ter o caderninho preto no jogo e na vida real, que o Lolita é embaçado, irmão. Como tenta vender, ele se lasca. Não só a aparência, mas o objetivo e o trabalho desses dois personagens, que se resumem a chantagem e espionagem, coisa que a cada dia The Series. A mídia vai mostrando provas de que Epstein trabalhava pro Mossad. E o próprio game fala isso, cara, lá atrás. She was also working as a spy for the Israelis. So you're saying that Mossad trained her to be a spy? E tem muito mais, eu fiz um assim como o pai dela era, né? Vídeo completo, depois você pode dar uma olhada. E outra coisa... Sim, cara, essa é a diversão, eles cometem crimes e contam. Eles cometem crimes e contam pra todo mundo ouvir. Mas ninguém quer ouvir, esse é o ponto, ninguém vai ouvir. Eu sou cético pra caralho também. Eu sou o cara que se você me contar uma teoria da conspiração, eu vou... Talvez não ria mais da sua cara, mas eu não vou acreditar em face value. Tipo, você vai ter que me provar que essa p faz sentido. Mais um detalhe sobre a Ghislaine Maxwell, e em conexão com o vídeo anterior, o de número 20, nem a Ghislaine Maxwell acredita que o Epstein tirou a própria vida. He did not die by suicide, given all the things we just talked about. I do not believe he died by suicide, no. And do you believe that, do you have any speculation or view of who killed him?
No, I don't. E outra coisa que eu não falei é que um jogo também anterior a esse Hitman de 2016, que é o Hitman Absolution, ele curiosamente vai trazer algumas referências ao estilo de Epstein, cara. A gente vai ter um alvo chamado Dominic Osmond, onde esse personagem ele não só é um dono de boate, mas ele atua também como intermediário de informações para elite. Por exemplo, no game vai ter uma sala secreta que se chama Sala Havaiana. It's the girls you have to worry about. The boys will get on. Runaways, junkies mostly. A girl needs looking after. These girls, the devil takes them. Takes them to Hawaii. Bad place. Everybody's stupid, huh? Hawaii means nothing to you too, huh? Hey, just a lot of surfing, buddy. This ain't a fucking nice... Será que o Mossad... Eu não faço ideia que ele, cara. Mas ele sabia demais. Ele sabia demais e o cerco tinha se fechado. Imagina você ter 12 anos e ter que competir com banqueiros e CEOs pelas meninas da sua idade. Galera, não, Blackpilla completamente. E não tem volta. Ele morreu, ele foi morto. A gente vai ter também câmeras escondidas. Tipo, ele foi morto. Vocês não viram a notícia? Recentemente, a hora que tava rolando bombardeio do Irã em Tel Aviv, ele foi morto em um acidente. Ele tava junto com a orelha, inclusive. O personagem usa também termos codificados para poder conversar com outras pessoas. A gente vai ter meninas, cara, falando da perversidade do que acontece nessa ilha. He wanted me to do a show in the back room. I don't do that. But he said if I didn't, he would do what he did to Lori last night. Or worse. Fucker did the same thing to Amber, with a billy club instead of a hairbrush. Who's Amber? Oh God, why is this happening? I mean, look outside. There are cops everywhere. And you know what? He doesn't give a fuck. Look, be smart, be safe, and put a brave face on, or Dom will send you straight to Hawaii. Why would that be bad? Well, you seen the sign on the door upstairs? The one that's always locked? Believe me, it's bad. Oh my God, holy fucking shit. Hey, I found something. What? I don't know, it's like an altar or something. It looks like... Hey, wait. Hey, what's happening on the Hawaii case? Huh? Not our problem. We need to find the suspect. That's all you have to worry. Cara, essa parte do altar que esse segurança aí ele encontra me lembrou muito aquele altar do Bohemian Grove, que é um lugar, um acampamento de luxo exclusivo só para os bilionários, políticos, artistas. Mas o mais sinistro é que eles fazem rituais lá, cara, e não é teoria da conspiração isso. Literalmente tem vídeo, cara. Você pode pesquisar no YouTube. Os caras abrem o evento, um ritual que eles chamam... Mas como um cara com tantas ligações simplesmente... O que você acha? Hein? O que você acha? Exatamente por ele ter tantas conexões que ele foi... Chamam de cremação da preocupação, onde uma efígie é queimada aos pés de uma estátua de coruja de 12 metros, cara. Entregar a mão pra salvar o braço sempre funciona. Behold, in this gray autumn of the world, her springtime in your heart, and cast your spell over these mortals. Curiosamente, cara, essa coruja me lembrou de um detalhe que eu vi quando era criança e você pode pesquisar. A nota de $1 tem uma coruja escondida, cara. Meu, os caras pagam mais de 200 mil e eles ficam numa lista de espera que pode durar até 20 anos, cara, pra entrar nesse clube. Então, como tem a presença de presidentes, chefes de estado, muita gente acredita que as decisões globais e mais cruciais são tomadas lá, porque você fica fora do alcance democrático. A forma que eles fazem esses rituais lembra muito uma adoração pagã, onde você vê sacrifícios simbólicos com fogo. E realmente, cara, a impressão que dá é que tem muito mais aí, meu. Nixon and Reagan reportedly met at the Grove in 1967 to discuss which of them would run for president, years before either won the White House. Nixon would later comment, "The Bohemian Grove. I attended from time to time. It's the most goddamn thing you could ever imagine." What if I were to tell you that every year America's most powerful men, politicians, CEOs, even presidents of the United States gather at a secret retreat? Essa porra, pra mim o Bohemian Grove é shitpost desde há muitos anos, mas ele é completamente shitpost desde pelo menos o documentário do Alex Jones. No mínimo,
no mínimo, desde o documentário do Alex Jones, o Bohemian Grove é só uma piada. Ponto. In Northern California to set the agenda for our nation. In 1878, the Bohemian Club held their first retreat at a place called the Grove. Over the years, the all-male, invitation-only retreat has included everyone from Walter Cronkite to Warren Buffett. E sabe o que me lembrou também? De uma coisa que bombou muito recentemente, cara, principalmente com o caso Epstein. Foi aquele filme de 1999, De Olhos Bem Fechados. Esse filme... hoje é completamente cortina de fumaça. Pra hoje em dia soar como se fosse um documentário antecipado, cara. E é bizarro porque o autor morreu exatamente 4 dias depois de exibir o corte final do filme pra família dele e pros executivos da Warner Bros, né? E se vocês se lembram bem também, no vídeo passado eu falo, cara, que mais de 22 pessoas conectadas a Epstein morreram de forma muito estranha, cara. Menos pessoas do que os quase 50 amigos da Hillary Clinton. Gente que nunca falou que iria fazer mal contra si mesmo, se é que vocês me entendem, né? Vale lembrar também que já fazem 2 dias que saiu essa notícia, onde mais uma das acusadoras de Epstein simplesmente sumiu, ninguém consegue encontrar mais ela. Essa moça era modelo, foi uma das primeiras a acusar o Epstein. E uma coisa muito da hora sobre o cara que fez esse filme é que ele é muito perfeccionista. O nome dele é Stanley Kubrick, e ele é muito... O De Olhos Bem Fechados, eu acho que é o meu filme favorito do Kubrick. É o que eu mais assisti, inclusive, sabe? É o filme que eu mais assisti, é o filme que tem o melhor pacing pra mim do Kubrick, sabe? É só uma obra, assistam. Conhecido pela atenção aos detalhes do filme dele. Então ele não coloca coisas por engano ou coincidência. Eu gosto dos detalhes da esquizofrenia, toda a esquizofrenia por trás do filme, sabe? Cara, Laranja Mecânica é um filme que eu vi 2 vezes. De Olhos Bem Fechados, sei lá, eu vi umas 15. Eu adoro esse filme. O filme gira em torno de uma elite financeira e política de Nova York que se reúne numa mansão isolada pra fazer rituais. Eu sempre consigo pescar um detalhe diferente. Detalhe novo. E eles têm um código de silêncio absoluto. O Epstein também tinha uma mansão em Nova York, era cercado por bilionários, políticos, realeza e todo mundo, cara, de vítima a investigador. Tem um inscrito, inclusive, que trabalha com fusão nuclear nos Estados Unidos. Eu genuinamente falei pra ele, é o Out of ML. Eu genuinamente falei pra ele, cara, se você não se sente seguro aí, puxa o carro. Ponto. Porque, cara, é muita coincidência que essa galera tá sendo morta. Descrevia tudo o que acontecia nesses ambientes como um sistema de oculto por uma rede de influência e chantagem. Agora, pra você ter noção do que eu tô falando, cara, do nível de conexão que o Epstein tinha com essas pessoas, o Epstein tinha não pouco, mas muito contato, cara, com essa família aí, meu. Reputation couldn't be calculated. I could give you, are you a 10 on a reputation scale, an 8? What does it mean to have a measurement of your reputation? Places like Rockefeller needed someone to say, look, we're entering a different world where numbers and the numbers of companies, portfolio management was going to be balanced, it was going to be statistical. Jeffrey, could you come on the board? And David Rockefeller and I got along very well. He thought that there was a world that existed that would be a combination of both politics and business and leadership. What do I mean? He formed something called the Trilateral Commission. The Trilateral Commission is some spooky stuff. People said it was the Illuminati, there's some mystery about it, people that ran the world. It was politicians, but David said most countries, the politicians get elected for 4 years or 8 years, separate from the royal families in England or in the Middle East. Someone's there for 4 years and then they're not there anymore. The most important people to have stability and consistency would be businessmen. So he formed this Trilateral Commission of businessmen and politicians from 3 major continents. So it was the North Americans, the Europeans, and the Asians. So he said to me, would you like to be on the Trilateral Commission? Now, I was 32 years old. I said, great. And he said, well, you have to fill out this application so they have your bio. And I looked at the list of people, and it was Bill Clinton, former president of the United States, Paul Volcker, every great leader in America, the Asians, the Japanese, and with a very long description of their history.
Teve um cara que comentou que nessa entrevista sobre Jesus ele se refere a Cristo como carpinteiro. Afinal de contas, né? Asked me to fill in what I would like to have written, and I wrote Jeffrey Epstein, comma, just a good kid, which I thought was funny, nobody else did. O tanto de teoria que tem sobre essa família, você pode pesquisar sobre essa família aí, mas eu te garanto uma coisa: os Rockefellers foram os primeiros a contratar especialistas em relações públicas para transformar a imagem de vilões gananciosos em filantropos benevolentes, cara. Então, uma das coisas que essa família entende é de marketing, cara. Então você consegue observar um padrão muito estranho. O humano é estranho, mas levando em consideração essas pessoas que possuem mais grana, mais poder, é aquilo que meu chefe... Se o Boomer mais f*** que você conhece já é um baita de arrogante, imagina esses caras que nasceram no topo do mundo. falou um dia, né? Você foi um cara... Quem teve mais influência no auge? Rockefeller, Rothschild, Epstein. Tadinho do Epstein, é um bosta. Os Rothschild, eles têm relevância há 3 séculos, 4 séculos no mínimo. Humilde. Quanto mais grana você tiver, parece que você vai ficar mais humilde, você vai ser um chefe mais humilde, cara. Agora, se lá no fundo... Cara, o Epstein é um operador, velho. O Epstein é um operador. O Epstein é um mero operador. Se você for um cara arrogante, soberbo, excêntrico, bizonho, bizarro, esquisito, quanto mais grana você tiver, cara, mais a sua natureza vai transparecer. Eu acho que foi o Will Smith que falou uma vez que o dinheiro não muda as pessoas, só revela aquilo que elas são, né? E esse filme mostra esse padrão, cara. Um dos pontos centrais dos rituais feitos nesse filme é isso daí. A gente viu na ilha de Epstein, um dos edifícios mais icônicos é aquela estrutura lá, que curiosamente você precisa saber disso, cara. As pessoas falam que isso daí faz referência a uma sinagoga e a própria IA diz que essa estrutura tá mais próxima do estilo e da arquitetura mameluca, que é comum no Egito, mas na verdade não é nem a sinagoga e nem essa tal de mameluca que a gente vê no Egito. Essa tal de mameluca é foda. Faz referência a Haman Yalbuga, que foi uma estrutura construída na Síria em 1491. E como eu falei no vídeo anterior, segundo o cara... Se casaria com uma dama de sobrenome Rothschild, ela jamais casaria comigo. Essa não é uma opção. Essa não é uma pergunta que você faz, é tipo, essa só é uma não possibilidade. Mexia com TI e câmeras, era na parte de baixo desse local, na parte subterrânea. Então eu não consigo nem cogitar. Aqui ficava o serviço. Tipo, é uma não pergunta, porque se existisse a 0,01% de chance disso acontecer, a única resposta possível é sim, por favor. O que eu preciso fazer? E banco de dados da instalação de Epstein, né? E nessa estrutura, algumas vítimas falavam que aí era lugar onde o Epstein levava elas, quase como se fosse algo ritualístico também. No filme a gente vai ter o uso de máscara para representar o anonimato, mas cara, na vida real, ninguém abriu a boca para falar de ninguém, cara. O tanto de gente, o tanto de conexões, antes de tudo vinha mídia, ninguém falava de ninguém, cara. A logística e tudo que acontecia lá, cara, envolvia um sigilo extremo, porque na cabeça dos convidados nada ali envolvia a mídia. Só que mal sabiam eles que era só mais um plano de Epstein para um jogo de chantagem, que inclusive eu já dei provas o suficiente de que ele era um agente do serviço de inteligência do Mossad, que tem as siglas, inclusive também, não só o templo tem as siglas do Jeff Epstein, mas toda a roupa, cara, que tinha na ilha e ele dava para as pessoas vestirem, tinha a sigla de Jeff Epstein. Ele tinha roupa de policial, ele tinha até roupa de boxeador, cara, ele nunca fez boxe, e isso tudo fazia parte da fantasia dele. E no filme, uma mulher se sacrifica quando ele acaba sendo descoberto no ritual. E sabe o que é curioso? Ele descobre que ela acabou morrendo por overdose em circunstâncias suspeitas. Claro. Muito similar, cara, ao que acontece na realidade. Também morreram de forma muito estranha. E no vídeo passado eu já deixei claro que ele não tirou a própria vida, cara. Aquilo ali já é prova suficiente, cara, de que algo muito errado aconteceu no presídio no dia em que supostamente ele acabou esse. E não só na indústria cinematográfica a gente vê referências bizarras, cara, a grupos de elite, mas na música também, e muito, cara. Você vai ver, por exemplo, esse clipe da Katy Perry com muita simbologia e ocultismo. Cara, Katy Perry, cara, aí eu acho que é só larpação, é só pra, tipo, é só pra irritar neocon da época, porque a Katy Perry é o puro suco de ocultismo barato. É só ver a porra
Dark Horse. O cultismo é muito Sabe? bizarro, cara. As referências que a gente... Só vagabunda. Porque nele a gente vê que o tema da filmagem desse clipe é o canibalismo, cara. E não só isso, se você reparar bem no final, o prato não é servido pros outros caras que estão acompanhando a música e colaborando com ela, mas o prato é servido justamente para uns caras de terno. Outro clipe curioso também, principalmente por causa das mídias sociais, o do Justin Bieber, que por mais que ele tenha falado que ele não foi uma das vítimas do P. Diddy, o Justin Bieber, ele tinha colocado nas redes sociais dele um monte de foto de bebê com a descrição #Yummy, que em inglês é uma palavra informal que significa algo delicioso, saboroso ou gostoso. Você pode pesquisar. É esquisito, cara, é bizarro. E você vai ver o clipe, você vai ver um monte de velho comendo aí umas comidas e embaixo desse bolo comido aí tá a foto de Justin Bieber num prato escrito Yummy. É esquisito, cara. Por que a gente diz que algo é esquisito ou que faz sentido? Pelo padrão lógico. Ou uma coisa tem padrão ou não tem. E do pouco de padrão que tem... P. Diddy foi passado. E a parte mais engraçada da relação do P. Diddy com o Epstein é que claramente havia uma rivalidade entre os dois que o Epstein sentia, que o Diddy estava ocupando seu espaço no mercado. A criativa passada por isso daí nos leva a pensar um monte de coisa estranha, cara. Não é pra ser fofo. E, cara, isso é bizarro. Vários artistas renomados que Eles eram rivais, era Pepsi versus Coca. E abordam esse tema de canibalismo. Aquela Kisha, por exemplo, você vai ver a letra da música Cannibal. Literalmente, cara, não faz nem... Mano, pelo senso humano, não faz nem sentido, cara. A música fala sobre comer rapazes no café da manhã e almoço. Lá ele. E beber. Mas qual que é a lógica, sabe assim? Não tem como você dizer que isso daí vai inspirar alguém. E aí você vai ver também um monte de álbum, capa, é tudo umas mensagens assim que é ocultismo, satanismo, cara. E pra... Porque a jecada se impressiona e se assusta. Por isso que é tão legal. gente poder... Por isso que os caras fazem, porque gera buzz, sabe? Entender esse tipo de comportamento. É só shock value. A gente precisa entender o padrão. O humano, ele segue padrões. Ele se inspira em alguma coisa. E todo esse tema de canibalismo se refere ao fato de que há fortes indícios que o Epstein praticava canibalismo. No mínimo do mínimo, a gente consegue ver... Exageram, overstatement. Foi uma... Até onde se sabe, né? Pode ser que daqui a pouco eles descubram que realmente o Epstein era canibal, mas foi um depoimento. Nos e-mails, algumas palavras que mais parecem códigos. A gente vê termos codificados. Então a gente vai ver um cara chamado Francis... Mas obviamente eu não duvido. Esses caras adoram quebrar esse tipo de tabu, então canibalismo não é nada pra eles. Sendo o chefe pessoal do Epstein, que preparava uma carne especial. É curioso que esse Francis Derby atuava num restaurante que se chamava The Cannibal. A forma que os e-mails de Epstein dão muita, cara, não é pouca, é muita atenção pra carne. Esse bife, que é chamado de jerky, que é a carne seca. Na verdade, é muito estranha, cara. Você vai ter e-mails só focando na necessidade de manter a carne na geladeira ou no gelo. Você vai ver uma quantidade absurda de e-mails em relação à carne. Você vai ver uma quantidade absurda de carnes exigidas também. Você vai ver nos e-mails ele sendo obsessivo com o preparo e a forma que se faz a carne. E você vai ver rumores também de que o local não servia só para AB, mas também para descarte. E como a Taylor Swift deixa bem claro na entrevista que ela deu para uma revista, ela fica muito feliz em que as pessoas estão descobrindo as músicas que diz como elas vão viver as vidas delas, como elas devem se sentir e até mesmo o que é aceitável sentir. E para ela é a única música da Taylor Swift que eu gosto. Essa música é muito boa. Por causa dessa porra, por causa desse clipe, vai se fuder. Claro, sim, esse é o clipe oficial.
É muito empolgante isso. Todo esse tipo de referência bizarra que a gente vê não é só uma referência aos atos que esses caras de elite, esses ricos, praticam, mas em si é para normalizar um tipo de comportamento e também é para de alguma forma moldar o que é legal, o que é bacana, o que tá na moda. Porque na verdade, cara, o entretenimento não é neutro. O entretenimento, ele vende estilo de vida, valores e desejos, cara. Existem alguns princípios psicológicos usados no mundo. Essa trilha do No Man's Sky que tá maravilhosa. Entretenimento. Eu sempre esqueço da existência de No Man's Sky pra colocar nos vídeos. Por elites que colocam coisas bizonhas que você teria vergonha de assistir com seu filho algum dia. Uma coisa curiosa é a teoria da cultivação. Quanto mais você assiste uma coisa, mais você acredita que o mundo funciona como é mostrado na sua tela. E é assim que a classe média está sendo destruída dia após dia. Uma coisa curiosa é que no próprio TikTok a gente vai encontrar estudos que mostram que o algoritmo mostra um conteúdo cada vez mais extremo. Existe um viés psicológico muito interessante. E sabe por quê? Porque notícias ruins geram mais engajamentos e compartilhamentos do que notícias boas, porque criam um estado de alerta em você. Curiosamente, até em Hollywood a gente vai ver um padrão. A maior forma de manipulação não acontece de forma coercitiva. Não é te ameaçando, mas é te encantando, cara. E uma tendência é criada, muitas vezes, associando um produto a um comportamento. Esse clipe é nojento, cara. Comportamento. Nossa, esse provavelmente é o clipe mais desprezível já feito na história humana. Não vou torturar vocês mostrando ele. É um personagem muito querido pelas pessoas. Um exemplo disso é o filme Top Gun, de 1986. Quando o Tom Cruise apareceu usando aquele Ray-Ban estiloso pra caramba, as vendas desse óculos aumentaram em 40%, cara. Só que mais do que isso, a própria Marinha dos Estados Unidos montou estandes de recrutamento nos cinemas, cara. A porcentagem de alistamento de jovens pra aviação naval aumentou em quase 500%, cara. Pode parecer maluco também. O filme Matrix, por exemplo, não só popularizou o uso de sobretudos de couro e também de óculos, esses óculos esquisitinhos aí, no final dos anos 90, mas também fez até o celular Nokia que aparece no filme se tornar muito mais famoso, cara. A gente vai ver nos próprios games, cara. Aparece no filme se tornar muito mais famoso, cara. A gente vai ver o nerdão que se vestia como Matrix e tinha nomes Matrix-like, era Cypher, Morpheus, tipo, sempre tem um quê gay, tech, nossa, mano, foi no momento que eu entro na internet e começo a usar, isso ainda existia e era grande, tipo, os nerdão Matrix. Os games, cara, o Fear of... o verde brilhante no fundo preto. Sim, out. Me diz uma coisa, cara, a gente nunca precisou de... Sim, sem assistir Matrix, o meu wallpaper por, sei lá, alguns anos foi as letras do Matrix. Eu admito, só confesso a realidade. Tipo, foi e vida que segue. Lambda, nerds! Sabe? Skin pra jogar algum game, Call of Duty, League of Legends, Fortnite. Esses jogos competitivos, por mais que eu jogue também, eu gosto. A skin no game não é só sobre cosméticos, mas é sobre status social, cara. É sobre você parecer o cara mais da hora da partida. Não sei vocês, mas o único jogador... Acabaram com o COD. Eu não vi usando skin nenhuma de jogo online é o Faker, cara. Me digam se tem algum outro. Cara, com o próprio Resident Evil 4, me diz se na época você não queria ter aquele cabelo do Leon, cara. O tanto de moleque, meu. Até eu. Mas eu sou preto. Eu queria ter aquele cabelo do Leon na época. Muitas dessas coisas são frutos do que... Tipo, pô, sabe, todo mundo queria o cabelo do Leon mesmo, velho. Tipo, o meu herói... Cadê aqui? Meu herói meteu o cabelo do Leon no seu Prime, sabe? Aí, ó. O meu herói meteu o cabelo do Leon no seu Prime. Porra. Quem não queria... Até eu queria ter aquele cabelo do Leon na época. Muitas dessas coisas são frutos do que a gente gosta, cara. Só que a gente vê hoje em dia uma manipulação horrível, cara. Voltada pra ideologia, pra bizarrices, cara. A gente vai ver próprias produções de Hollywood e Netflix priorizando muito mais representatividade, cara, do que roteiro, do que a qualidade do filme. Cara, as próprias novelas da Globo é a maior ferramenta de modelagem cultural, cara, do Brasil. Eu acho que não tanto hoje, era
eram bem mais antigamente, só que, cara, você cresceu com seus pais, provavelmente a chance é muito alta. Então, logicamente, tem grandes chances deles terem assistido muitas dessas novelas, cara, que não só entretêm, mas ensinam como que a sociedade deve ser, cara, principalmente através da repetição diária, meu. Uma coisa que eu lembro até hoje é como a gente vê os personagens sendo recompensados por comportamentos ruins, cara. Um exemplo disso é a Carminha na Avenida Brasil. Duvido que você não conhece, meu. 90% de vocês devem conhecer. É um personagem cheio de manipulação emocional, gaslighting, vingança. Só que você só vê ela se lascar, cara, lá pro final da novela e em alguns momentos, cara, nesse meio tempo. E o pior de tudo é que essa personagem engaja, cara. Não gosto de novela da Globo, não gosto de assistir nada da Globo, nem assisto TV aberta. Recomendo que vocês nem assistam, tá? A última novela que eu assisti na minha vida foi Avenida Brasil, na época de lançamento. Eu era criança, assistia com a minha mãe. Então... A novelinha das frutas reforça estereótipos, preconceitos e incorpora discursos misóginos. Sabe o que é engraçado? No auge do Novelinha das Frutas, eu reagi ao vídeo do Limão, sei lá, 3 semanas depois do vídeo dele ter saído. A novelinha de frutas já não existia mais na timeline de ninguém. E quando desse react sair pro YouTube, tipo, sei lá, 2 meses que ninguém fala desse negócio mais. Maravilhoso. Em um dos exemplos, o marido Bananildo mata a esposa, uma pera, pra ficar com a amante, um morango. A vítima volta pra É bem típico de né, cara? atormentar o agressor. Em outros casos, a protagonista feminina é retratada como infiel, interesseira ou de pouca confiança. Cara, olha só como que essa lei de misoginia é retratada pela Globo. E prevê penas maiores para crimes de ódio contra mulheres. Obrigado, Flávio. Vocês já ouviram essa frase? Não precisa reagir assim, você está de TPM? Muitas de nós já ouvimos essa e outras variações em situações de desqualificação e desprezo. Mas a candidíase é mais comum com sair imunossuprimido. Além desse efeito da progesterona, também vale lembrar que a TPM deixa você mais estressada. Estresse em excesso diminui a imunidade. Vamos começar com o fator número 1. No período da TPM, nós temos oscilação muito grande de 2 hormônios femininos, estrogênio e progesterona. E essa oscilação de estrogênio e progesterona... Jornalismo profissional, pô, que é isso? Causaria... Não pode falar que uma mulher tem TPM, segundo a Rede Globo. Causam, na verdade, todos os... Going fatigue, brother. Going fatigue. Obrigado, Flávio. Pra você, meu amigo. Funk brasileiro, cara. Você vê Lei Felca impondo um monte de regra, só que... Adivinha quantos pessoas foram presos por conta da Lei Felca? O dia que você descobrir o resultado, você me fala. Você não vê esses mesmos caras banalizando o funk, meu. Com seu filho? É um conteúdo adulto. É um conteúdo adulto. Você realmente transou com seu filho? Existe um vídeo de conteúdo adulto, né? Para assistir, teria que acessar as plataformas, mas é um... Assim, eu sou atriz, o Arthur é um ator. Então, 2 pessoas fazendo um conteúdo adulto como um filme na Netflix, por exemplo. Né? As pessoas criaram, nossa, incesto é crime. Não, diante da lei do meu país. E curiosamente, cara, como o Kanye West, ele diz numa entrevista, a batida, o ritmo de uma música que é de 130 a 150 BPM, combinado com graves, ativa um sistema de recompensa no cérebro, que é muito similar a drogas, cara. Estudos dizem que o ritmo acelerado aumenta o nível de excitação e reduzem o pensamento crítico. Acho que André Surak tem uma legião interminável de fãs. Me deixa decepcionado com a existência humana. A experiência humana, ela perde um pouco de valor. Sabendo que André Surak existe e ela é famosa e ela ganha muito dinheiro. Assim. Até onde que apareceu na minha timeline, totalmente contra a minha vontade, ela não realizou o ato com seu filho, ainda. Porque é a carta que ela vai deixar guardada na manga. Pro momento que ela estiver em franca decadência, ela vai dropar isso daí pra ser o último tabu que ela vai quebrar e ganhar mais dinheiro.
por um Brasil de 5 mil. Também, estudos dizem que conforme você mais consome, menos o seu raciocínio crítico diante das coisas diminui, cara. É que nem o brain rot. Você foi enganado. O Din 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 Dum nunca foi uma laranja viva. Era apenas uma fantasia controlada por uma pessoa. Patapim não é uma árvore mutante com uma cabeça de macaco. Era só um simples macaco que estava brincando. Gordo Frutodilo não é metade crocodilo, metade melancia. Era apenas um crocodilo normal que estava escondido dentro de uma melancia. Comente o próximo brain rot que devo desmascarar. Meu amigo, a gente tem caras como Epstein tentando criar uma infraestrutura toda de economia para que as pessoas vivam em cima disso, cara. Existe um sistema criado e feito só para te deixar num estado de distração e Grande corrida dos ratos. meu amigo. Enquanto pessoas como Epstein operam num nível de impunidade e são intocáveis, cara. Nada acontece com esses caras, meu. O sistema de controle cria dois mundos. O das massas, onde o objetivo é que você nunca tenha maturidade intelectual para conectar um ponto ao outro. Esse sistema vai desde entretenimento até discussões ideológicas superficiais, cara, e notícias irrelevantes, meu amigo. E tem o sistema da elite, onde até o próprio Epstein aqui no vídeo falou para vocês. O que é novidade aqui pra gente já chegou muito antes pra eles, cara. E esses caras querem controlar a mídia e controlam a mídia não só pra ganhar grana e poder, mas pra te deixar num estado de infantilização constante, meu amigo. Os caras tiveram o poder de conseguir, cara, com que a verdade fosse substituída pelo sentimentalismo, porque uma pessoa emocionalmente instável é infinitamente mais fácil de manipular do que uma pessoa. A palavra sistema também perdeu bastante do significado pra mim. Ela me cansa já. Você pode ver o próprio sistema de ensino educacional, não faz nem sentido, cara. A escola é criada pra criar trabalhadores obedientes, não pra você pensar, meu amigo. O foco é na memorização, não é nem na lógica, cara. Aí no final das contas, cara, o que muitas vezes acontece por trás dos bastidores é tipo referências como a gente vê até mesmo nos Simpsons. Se vocês não sabem também, Matt Groening saiu nos documentos de Epstein. Então algumas coisas não é que nem que os Simpsons previu, até mesmo porque a teoria dos números favorece muito as previsões dos Simpsons. É tanta situação que algumas coisas seria impossível não acontecer, cara. Alguma coisa tem que acontecer algum dia. Mas referências assim a gente entende mais como se fosse uma camaradagem ou uma piada interna. E meus amigos, esse vídeo aqui tava pra sair bem antes. Mas eu pensei, cara, se tem algo que é valioso é o seu tempo. Dinheiro nenhum vai conseguir comprar o seu tempo. Não deixa nada te distrair, cara. E o que você for consumir na internet, vê bem o que te agrega, cara. Tá demais. Aqui a gente tá demais. Dá risada junto, aprende junto. Mas não são só curiosidades, não só são coisas... AI Jam. Mas tem que ter coisas fundamentais, tá ligado, cara, no seu dia. Você tem que aprender alguma coisa que você possa levar pra sempre. Seria muito bom, cara, se a gente, cada dia da nossa vida, pudesse se lembrar sempre de uma coisa pra todo sempre, sabe? Estou sofrendo uma comuna confusa. Alguma recomendação aristocrática? Cure ela. Porque um dia não pode ser só mais um dia, cara. Você não nasceu pra só acordar, respirar, comer, dormir. Tem muito mais que isso, cara. Pro cara que tava desanimado e me agradeceu sobre o incentivo que eu dei pra ir pra academia, cara, hoje é sábado. Como eu disse pra vocês num vídeo, eu incentivo vocês a treinar, porque vocês precisam pensar na vida, cara. E com o celular na mão, a gente dificilmente para pra pensar no nosso próprio pensamento. Você pode reparar, cara, que a hora que você vai pensar na vida é quando você tá na academia ou orando. E eu queria que vocês orassem também, mas, cara, eu sendo crente, malemar, faço algumas coisas, mas eu falo pra vocês porque é o que eu queria ouvir. Não deixa de treinar, não deixa de estudar, cara. E não deixa de aproveitar esse dia bonito. Geralmente eu olho pra minha direita aqui e falo que tá um solzão, mas hoje tá um dia meio nublado. Mas não tem problema, cara. Fica em casa, aproveita a família, dá um tempo também da internet, dá alguns minutinhos. Seu cérebro é um músculo, você precisa parar pra pensar um pouco, sabe? O músculo na academia também descansa, cara. É a mesma coisa. E um bizu bom que eu dou pra vocês, uma dica boa, cara. Tenta tirar um cochilo de 10 minutinhos, cara, de 15. Eu lembro que até o Cristiano Ronaldo, cara, ele falou que faz isso e é muito bom. É muito bom, mano. O difícil às vezes é conseguir, né? Mas você consegue sim, cara. Tira toda a ansiedade e aproveita aí seu dia. Sua vida é uma bênção, meu amigo. Se cuida, deixa o like. Valeu, Igor. Boa noite. Vocês vão gostar, cara, dos próximos vídeos. Eu tô com um bom tempo livre agora e temas muito bacanas. Fechou? Valeu, meus amigos. Bom vídeo. Bom vídeo, bom vídeo, bom vídeo.